Mas no caso do Brasil, não. As leis, para serem criadas, elas passam por esses três poderes: o legislativo, em primeiro lugar, o judiciário e o executivo, né? O judiciário, ele tem que aprovar, ele tem que analisar aquela lei. Se aquela lei, ele tem que interpretar, cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar aquela lei. Então a palavra que eu vou ler agora, só para você entender que eu dei essa explicação aqui, porque antigamente o juiz agia diretamente, hoje aqui no Brasil não. Democraticamente tem que passar por três poderes. Então é culpado de uma lei estar em existência, uma lei quando ela está em existência, em execução, ou seja, quando ela é promulgada, sancionada, quem é culpado dessa lei? Quem é culpado se for uma lei ruim, ou quem os órgãos que quando colocam uma lei boa para ser válida? Quem são os culpados? Quem são os autores, aliás? Não são culpados, são os autores dessa lei. Tanto uma lei ruim como uma lei boa. Vamos ver aqui na palavra de Deus, eu vou mostrar. Mas antes eu quero dizer que os autores dessa lei, é como eu disse, amados, não é o juiz especificamente, não é o Supremo Tribunal Federal, é esses três poderes. Então, por exemplo, se há uma lei que ela é má para a sociedade, a culpa não é só do Supremo, a culpa é do Legislativo, a culpa também é do Executivo. Nesse caso aqui que eu vou ler aqui, Deus falava diretamente com os juízes, né? Com os juízes, mas nesse caso aqui do Brasil é de uma forma diferente. Aqui no Ocidente é feito de uma forma diferente, como eu expliquei no começo. Então eu vou ler aqui, e é uma palavra que fala conosco, é uma palavra de exortação, de admoestação, é uma palavra que Deus ele chama a atenção daqueles que decretam as leis, e Deus ele promete castigar essas pessoas se elas não mudarem os seus decretos. Deus promete castigar essas pessoas que usam do poder para prejudicar os mais fracos. Veja, eu vou ler e preste bem atenção. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 10, verso 1, ó. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Então Deus ele está fazendo um alerta. Ele está dizendo, ai dos que decretam leis injustas. E ele está falando dos que escrevem leis de opressão, homens malignos, né? Ele está falando para Israel aqui, mas serve para nós hoje. Ele está dizendo, ó, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros eram caracterizados como pessoas desamparadas, pessoas fragilizadas, e Deus cuidava e cuida muito desse povo. Então muitas das vezes nós vemos aqui no Brasil muitos órgãos brigando por causa de política, de partidos, ideologias, e o mais prejudicado é o pobre, do qual eu faço parte, do qual nós fazemos parte. A maior parte da população brasileira ela é pobre, ela não é rica. E essas pessoas, automaticamente, quando eles brigam por causa de partido político, eles ficam numa rincha, e uns querem fazer leis boas, outros não aprovam, outros fazem leis ruins e outros aprovam. Então o mais prejudicado é a viúva, é o órfão, ou seja, é o desamparado. Mas Deus ele está fazendo aqui uma repreensão. Olha o que ele está dizendo no versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? Ele está dizendo, ó, vai vir um dia que vai vir um castigo para vocês. Vai vir um dia de castigo, de calamidade, vai vir de longe. Nesse caso aqui de Israel, o povo seria levado cativo. E ele diz assim, ó, quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Esses homens que ditam leis injustas, perversas para prejudicar o pobre, quando vier o castigo sobre eles, que Deus vai julgar, Deus é o supremo juiz. A Bíblia diz lá em Salmos 7, verso 11, que Deus é o justo juiz, ou seja, acima de todos os juízes ele está.
vai chegar um dia que ele vai vir no trono branco dele, ele vai julgar a humanidade, principalmente esses juízes, principalmente essas pessoas que têm uma caneta Bic azul, que detêm maior poder, autoridade, ou seja, esses que criam leis, que decretam leis. Deus irá julgá-los conforme a justiça de Deus. A Bíblia diz no Salmo 89 que juízo e justiça são a base do trono de Deus. Então esses homens serão julgados. O que eles estão fazendo agora com a sociedade, com a população principalmente brasileira, lá na frente eles vão ter que prestar contas para Deus. E a Bíblia diz: a quem recorrereis? Aonde vocês colocarão a vossa glória? Ou seja, eles estão agora cheios de glórias, cheios de glamour, né? Eles são soberbos, são prepotentes, são arrogantes, porque estão com os pés sobre a terra. Mas vai chegar um dia que todos eles vão fechar os olhos, e Deus irá cobrar de cada um deles se eles não mudarem as suas atitudes. É como está escrito aqui, ó, quer ver, ó? Isaías, bem no finalzinho, ó, do 3, ó. Só para encerrar aqui, ó. Olha o que diz, ó. A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? A quem esses homens vão recorrer para buscar socorro? Quando o juízo verdadeiro de Deus vier sobre eles. E o que está dizendo, ó? E onde deixareis a vossa glória? A glória se acaba. A Bíblia diz que o povo é erva. A Bíblia diz que a glória do ser humano é semelhante à flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Isaías 40. A glória do ser humano é como a flor da erva. A erva, ela se seca, a flor, ela cai. A glória passa do ser humano. O ser humano morre e vira pó. E vai haver um juízo. A Bíblia diz que depois que o homem morre, segue-se o juízo. Então, irmãos, é essa palavra que eu gostaria de deixar para a nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Eu espero que esse vídeo ele alcance o máximo de pessoas possíveis e que essas pessoas possam compartilhar esse vídeo em nome de Jesus, porque quem me chamou é maior do que qualquer juiz, é maior do que qualquer poder legislativo, judiciário, executivo, né? A política só, muitas das vezes, a politicagem, na verdade, a política é boa, mas a politicagem, ela só atrapalha a vida do povo. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome de Jesus.